boa tarde. Igualdade racial, orientação sexual, aparência física. Para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de respeitar as diferenças, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, realiza a partir de segunda-feira a Semana da Diversidade 2020. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, você vai saber como será realizado o evento. Vamos agora a outros destaques do dia. O Supremo Tribunal Federal faz parceria com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, para compartilhar ferramenta que torna mais rápida a análise de processos. Segundo turno das eleições, os cuidados que os eleitores devem tomar para votar com segurança. A máscara é item obrigatório nos locais de votação. O álcool em gel também. Atendimento médico online é tema da última reportagem especial sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia. Então você está no conforto da sua casa, você vai ter o mesmo atendimento do médico, porque ele vai estar disponível naquele horário para conversar com você. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza hoje mais uma operação contra grupos que usam as redes sociais para atacar instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal. As informações sobre a Operação Estabilidade, a gente acompanha agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente onde é realizada a operação. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, as buscas e apreensões foram realizadas aqui no Distrito Federal, em Uberlândia, Minas Gerais, e também Taboão da Serra, São Paulo. A investigação começou após a publicação de um vídeo gravado aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal por 2 investigados que pediram a intervenção militar e também fizeram ameaças a 9 ministros da Corte. Com a apuração, a polícia constatou a participação desses mesmos investigados em atos semelhantes, inclusive com a arrecadação de dinheiro para financiar o movimento. Os envolvidos, Rafaela, podem responder por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. É com você, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Carol. E a Polícia Federal deflagrou mais uma operação. Dessa vez foi em Teresina, no Piauí, para investigar corrupção eleitoral e transporte irregular de eleitores em benefício de um candidato a vereador. 4 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. E o ponto de partida da operação foi a prisão em flagrante de uma liderança do bairro Cerâmica Sil, da capital, por suspeita de compra de voto no dia do primeiro turno das eleições. E domingo tem segundo turno das eleições municipais. Eleitores de 57 cidades voltam às urnas. O Tribunal Superior Eleitoral fez um vídeo institucional para alertar os eleitores sobre os cuidados necessários para votar com segurança. Vai ter segundo turno na sua cidade? Então preste atenção. A máscara é item obrigatório nos locais de votação. O álcool em gel também. Use antes e depois de votar para higienizar as mãos. Vai ter álcool nas sessões eleitorais para todo mundo. E respeite a distância entre as pessoas. É só observar os adesivos no chão. Leve a própria caneta para assinar o caderno de votação e evite o contato com objetos de outras pessoas. Vale lembrar que a caneta não deve ser usada para pressionar os teclados da urna. Um leve toque nos números é suficiente para registrar a sua escolha. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. E amanhã é o último dia para propaganda eleitoral com alto-falantes ou amplificadores de som entre as 8 horas da manhã e as 10 horas da noite. Também é o prazo final para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou mini trio elétrico até as 10 horas da noite. E um vídeo que mostra uma suposta divergência entre boletim de urna e o aplicativo da Justiça Eleitoral é falso. As imagens circulam na internet, mas já foram desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O vídeo compara dados de zonas eleitorais diferentes. As imagens mostram um boletim de urna da zona eleitoral de número 1, como se fosse o resultado da zona eleitoral de número 9. Que foi exibido no aplicativo Resultados da Justiça Eleitoral. O vídeo circula nas redes sociais e fez com que muitos eleitores acreditassem que mostrava uma divergência entre dados de uma mesma sessão eleitoral
a de número 386, na cidade de Rio Branco, no Acre. Mas a Justiça Eleitoral esclarece que esse suposto erro, na verdade, não passa de uma desinformação que foi criada. O boletim de urna é um documento impresso no final das eleições, nas sessões eleitorais, com todos os votos computados na urna eletrônica. Ele também contém os números indicados por meio do aplicativo Resultados e é uma prova de que toda a apuração de votos é conferível e auditável. Antes de a eleição ter início, o presidente da mesa receptora de votos liga a urna eletrônica na frente dos mesários e dos fiscais de partidos. Ele também emite o relatório da 0ª, um documento que mostra que ainda não há nenhum voto computado na urna. Depois que a votação é encerrada, a urna emite um comprovante impresso, que é justamente o boletim de urna. Todos os dados podem ser conferidos no site do TSE. E você vai ver a seguir os detalhes sobre a Semana da Diversidade. Esse é assunto para o próximo bloco. Fique com a gente. A Constituição da República Federativa do Brasil é a lei principal e fundamental do Estado Democrático de Direito. Ela contém normas de superlegalidade, regras de eficácia superior em relação às demais normas jurídicas, a organização jurídica essencial que garante a soberania nacional e os direitos e garantias fundamentais. Na sessão plenária desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin considerou que a injúria racial é uma espécie de racismo e, portanto, é imprescritível. O voto foi no julgamento de um habeas corpus de uma mulher de 72 anos condenada por injúria racial. A sessão deve ser retomada na semana que vem com a manifestação dos demais ministros. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu início nesta quinta-feira ao julgamento de um caso em que se discute se crime de injúria racial é passível de prescrição. O julgamento é feito com base num pedido de habeas corpus de uma mulher de 72 anos condenada em 2013 a 1 ano de prisão pelo crime de injúria qualificada, sentença que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A defesa da mulher recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que já se passaram mais de 4 anos da prisão sem que houvesse uma decisão definitiva da Justiça sobre o caso. Esse recurso foi negado pelo STJ no entendimento de que o crime de injúria racial não prescreve. No STF, a defesa tenta reverter essa decisão. O Procurador-Geral da República citou que a publicação da sentença condenatória da ré ocorreu em 2013 e que o acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a sentença foi publicado em 1º de setembro de 2014. Para Augusto Aras, há de se reconhecer que, passado todo esse período, se esgotou o prazo para que o Estado punisse a mulher com base no delito de injúria racial. Este Procurador-Geral manifesta-se pela concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, bem como para fixar a tese de que o delito de injúria racial, tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, é submetido às regras da prescrição definidas na legislação infraconstitucional. Para o relator do caso, no entanto, o ministro Edson Fachin, o crime de injúria racial se encaixa tanto no conceito de discriminação racial quanto na definição de racismo e que por isso não prescreve. Com isso, Fachin negou o pedido de habeas corpus. Há racismo no Brasil. É uma chaga infame que marca a interface entre o ontem e o amanhã. A Constituição de 1988 rompeu o silêncio da razão e estabeleceu como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos quanto à origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Após o voto do ministro Edson Fachin, o julgamento foi suspenso. A previsão é que o tema volte a ser analisado pelo plenário na próxima quarta-feira.
E na próxima semana, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, vai realizar 5 dias de debate e conscientização sobre a necessidade de respeitar as diferenças. É a Semana da Diversidade 2020. Serão 5 dias de muita troca de informações. Este ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, vai discutir os problemas que provocam a intolerância da diversidade. O evento, aberto ao público e por videoconferência, é para sensibilizar as pessoas quanto à importância de discutir temas como igualdade racial, diversidade, LGBTQI+, aparência física e outros no âmbito do tribunal. A semana vai ser conduzida pela equipe de diversidade do tribunal, criada em 2018, que está ligada à Comissão de Trabalho Seguro. Essa comissão é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais tracem ações e metas para garantir a inclusão de minorias no âmbito da justiça. A audiência vai ouvir servidores e convidados que são formadores de opiniões sobre o tema. A partir das sugestões enviadas, será elaborado um documento com diretrizes e metas do tribunal sobre a diversidade. Em um vídeo gravado especialmente para o evento, a comissão faz um convite à sociedade de servidores do tribunal. O juiz Roberto de Almeida Rezende explica que não é preciso estar ligado a algum movimento para participar dos debates. Independentemente do seu gênero, da sua raça, da sua idade ou da sua religião, contamos com a sua participação. E mais, queremos que você seja um multiplicador desse convite. E para detalhar o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a juíza do trabalho, a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Patrícia Almeida Ramos. Muito obrigada pela participação, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos e todas que estão assistindo ao jornal. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade aqui em nome da Comissão de Diversidade e Igualdade do TRT2, por estar podendo convidar todo mundo para participar dessa Semana de Diversidade, que começa na semana que vem. Estamos muito empolgados e tenho certeza que os temas que serão debatidos ao longo dos dias trarão muitas reflexões para o papel do Poder Judiciário nessa luta em prol da constituição de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Conforme acompanhamos aqui no finalzinho da reportagem do magistrado, né, ele deu depoimento ali que conta para que todos, né, a sociedade precisa ser multiplicadora deste evento. É o que nós estamos fazendo aqui na TV Justiça, é sempre bom falar. Sempre bom, não é? É sempre importante e salutar falar sobre esse assunto tão caro para toda a sociedade. Agora eu gostaria que a senhora elencasse resumidamente quais as principais pautas serão debatidas, discutidas ao longo da semana. Os temas estão divididos nos 4 dias da semana. Os primeiros serão temas que serão palestras que serão ministradas. O primeiro dia, nós falaremos sobre a diversidade LGBTQI+. Uma psicóloga, Daniela Uga, que é uma coordenadora da psicologia da Uninove, ela trará os problemas, inclusive, não só os fáticos, mas como os que afetam a seara psicológica da população LGBTQI+, a respeito do tema e da forma como elas são tratadas em nossa sociedade. No segundo dia, nós falaremos sobre aparência física e diversidade, porque nós vivemos uma sociedade em que o padrão é um só, o padrão estético é aquele que é colocado nas revistas, que fazem com que a gente acredite que temos que ser assim, então nós temos que debater e desconstituir paradigmas nesse sentido. Terceiro dia, falaremos sobre a diversidade de gênero, em que pese os avanços na luta da mulher, na nossa sociedade, a gente tem muito caminho ainda para percorrer. Por isso que é muito importante que a gente faça essa reflexão cada vez mais contundente e mais aprofundada. E o último dia de palestras, falaremos sobre a diversidade étnico-racial. Nessa época de pandemia, nós pudemos presenciar, infelizmente, uma série de episódios que demonstram claramente que a sociedade como um todo tem que parar e pensar de que forma nós podemos combater essa chaga, que é o racismo estrutural que assola a sociedade. O último dia seria o dia de ouvir os servidores e os juízes para colhermos as demandas, né? Colhermos nortes para a nossa política de diversidade que o tribunal vai implantar. Certamente em pauta, o que nós vimos na semana passada, a morte de João Alberto, espancado no supermercado por seguranças até a morte. Bom, mais uma vez,
o Brasil é convidado a refletir. A gente sabe que o problema existe, o mapa da violência aponta que o Brasil, o negro é o que mais morre, é a minoria, né? Esse é um assunto muito complexo, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa pauta. É muito importante, se a gente for ver, uma série de eventos aconteceram ao longo da pandemia, a ponto de que não só os eventos, porque são necessários para a reflexão, infelizmente são necessários para a reflexão, como também a própria sociedade parece que está acordando. Mas é interessante que episódios tristes e horríveis como esse que aconteceram ainda dividem opiniões, ainda dividem encaminhamentos, até pensamentos de como agir. E por isso que ao longo, não só na Semana da Diversidade, mas ao longo de todo o ano a comissão vem tratando de uma forma bem delicada, porque o Poder Judiciário é onde as ações elas vão parar. E ele precisa, os magistrados e magistradas, os servidores e servidoras precisam ter uma conscientização maior para que possam, inclusive, recepcionar as ações provenientes, né, da sociedade, né, de forma a atribuir a justiça a que o cidadão e cidadã têm direito. Então, é uma pauta que temos que parar e pensar e refletir em todos os sentidos, né? Porque ela afeta todas as searas da sociedade. A atuação do tribunal, ela não ocorre somente na semana, né? Vocês têm toda uma estratégia, vocês são bem atuantes o ano inteiro. Quais são as principais iniciativas? Agora, a ideia da reunião pública que vai ser na sexta-feira é justamente constituir um documento para que a gente possa, de uma forma ou de outra, adentrar em searas que a comissão, num primeiro momento, possa não captar. A ideia, os princípios básicos que estamos atuando é justamente no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, fazer um censo para a gente saber onde estão as minorias, né? Onde estão alocadas, onde estão designadas, onde estão designados os negros, onde estão designados os transexuais, para que a gente possa ver se efetivamente há uma distorção na atribuição de cargos. Se existem cargos de chefia que são ocupados por negros e negras, por transexuais, por pessoas que efetivamente não enquadram-se naquele padrão branco, eurocêntrico, cristão, que a gente já conhece. Então, uma preocupação da comissão é justamente essa, para tentar introduzir a diversidade no tribunal de forma contundente, para que a gente não veja só e também não ouça só um discurso, não tenha apenas um cenário, mas um cenário colorido, que é o cenário que é o da nossa sociedade. Né? Com certeza, em mapear esse cenário, né, dados estatísticos, números, eles são fundamentais para a gente agir e avançar nessa questão, né? Assunto daqui a pouquinho, para o fim, logo na sequência do Jornal da Justiça, a gente volta a conversar. Muito obrigada, Patrícia, até já. Obrigada, até daqui a pouco. E você vai ver a seguir o atendimento médico online, é tema da última reportagem especial sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia. Até já. A Constituição é um conjunto de princípios e regras jurídicos que estabelecem as bases para todas as leis em vigor no país e fundamentam a atuação dos poderes públicos e de todos os atores na sociedade. Sem ela, é impossível cogitar-se de uma sociedade politicamente organizada. A administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região divulgou há pouco uma nota sobre a publicação veiculada em redes sociais de que ocorrerá uma invasão ao ambiente tecnológico do tribunal. Segundo a nota, a Secretaria de Tecnologia da Informação informa que foram adotadas medidas preventivas para a preservação do ambiente. O tribunal ainda informa que todos os sistemas da corte foram colocados em modo restrito para permitir a adequação à investigação que está sendo até o momento, e até agora essa investigação que está sendo feita não identificou nenhum ativo de TI comprometido. E termina hoje o 3º encontro da Justiça Criminal, realizada pela Justiça Mato-Grossense. O evento reúne diversas instituições em busca do fortalecimento de políticas públicas sobre drogas ilícitas no estado. Como combater esse mal que é o tráfico de drogas e as suas consequências? Aliando forças
E é isso que o terceiro encontro do Sistema de Justiça Criminal está fazendo, reunindo representantes de diversas entidades para debater e trocar experiências que fortalecem o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas ilícitas no estado de Mato Grosso. Porque nós vamos trazer experiências de fora, né? Trazendo da Polícia Militar, Polícia Civil, integrado com o Ministério Público, com Defensoria, com o Poder Judiciário, e isso vai resultar certamente em ações voltadas à melhoria da saúde da sociedade, da saúde dessas pessoas envolvidas com a droga. Esse encontro ele tem uma finalidade de despertar a realidade. O que está realmente acontecendo no Brasil, em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Os 2 dias do encontro, realizado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso e Comissão sobre Drogas Ilícitas da Justiça de Mato Grosso, é realizado de forma híbrida, com algumas pessoas assistindo presencialmente e outras por transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no YouTube. A pandemia do novo coronavírus provocou uma revolução tecnológica em praticamente todo o mundo. Empresas e pessoas precisaram se adaptar rapidamente à nova rotina. Anos atrás, por exemplo, a gente não imaginava que poderia fazer uma consulta médica ou uma terapia pela internet. Agora, esse tipo de agendamento vive um momento de aceleração. É o que você vai ver na última reportagem da série sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia. Você deve se perguntar por que essa reportagem está começando com uma pessoa dentro do carro. Pois esta foi a forma que o publicitário Paulo Lima encontrou para fazer terapia sossegado nesse período de pandemia de coronavírus. Ele conversa com a psicóloga pelo celular por videochamada. De cara, ele não gostou muito da ideia, não. Eu não me senti um pouco seguro, fiquei um pouco pensativo sobre como seria, mas eu encontrei um ambiente ideal que seria o carro, né? Que eu ainda consigo manter uma certa privacidade sobre o que eu vou falar sem achar que ninguém pode estar escutando. Esta é a resolução do Conselho Federal de Psicologia de março deste ano, que regulamenta o atendimento online durante a pandemia. Os profissionais devem cumprir o Código de Ética e fazer um cadastro prévio numa plataforma do Conselho Regional. Agora vamos para dentro de um consultório, só que de uma nutricionista. Eu vou dar uma olhada no seu percentual de gordura. Depois da pandemia, a videochamada se tornou rotina nas consultas de Rosana com os pacientes. Uma experiência ótima, que me surpreendeu de maneira positiva, porque eu estou conseguindo ter um retorno com maior frequência do meu paciente, que muitas vezes a gente tinha dificuldade de marcação de consulta por conta de carga de trabalho. Alguns pacientes também que dependem de outra pessoa para trazer, que não dirige, a gente tinha dificuldade nessa marcação. E além disso, ainda evita aglomeração no consultório. Mas espera aí, numa dieta para a perda de peso, como tirar as medidas do corpo da paciente? Eu envio para o paciente arquivos com orientações de como ele deve fazer essas medidas, com figuras ilustrativas. Além disso, quando eu estou atendendo algum paciente que tem alguém em casa, no mesmo momento da consulta, ele faz a medida, então eu consigo ver por vídeo se está ou não de forma correta. Agora estamos num consultório médico. A oncologista Ana Carolina Salles também conversa com uma paciente por videochamada. Explica um pouquinho mais sobre a tosse. É uma tosse mais seca ou é uma tosse que tem secreção? Mesmo à distância, nós podemos fazer uma boa anamnese, um interrogatório do paciente, fazer um diagnóstico e até determinar a conduta médica, ou seja, a prescrição médica à distância. Carla é paciente da doutora Ana Carolina. Ela diz que o atendimento remoto foi fundamental para que ela prosseguisse com o tratamento. Porque nesse momento de pandemia, você sair de casa sempre é muito complicado, né? Então você está no conforto da sua casa, você vai ter o mesmo atendimento do médico, porque ele vai estar disponível naquele horário para conversar com você, para te passar as orientações, tanto com relação a medicamentos ou exames, porque hoje qualquer clínica ou laboratório, eles aceitam esses pedidos de exame que você recebe por WhatsApp ou por e-mail. O Código de Ética Médica proíbe tratamento ou qualquer outro procedimento sem o exame direto do paciente
paciente. Em abril deste ano, o governo federal publicou uma lei que autoriza a telemedicina enquanto durar a pandemia de coronavírus. Mas o Conselho Federal de Medicina vai atualizar uma resolução para detalhar como deve ser a consulta online. A previsão é de que o texto esteja pronto até o começo de 2021. O vice-presidente do Conselho adianta alguns detalhes. Recomendando principalmente que a primeira consulta seja presencial, né? Ou caso você não possa, por uma urgência, você faz primeiro uma orientação, que você pede só exames e em seguida, 3, 4 dias mais tarde, você vê presencialmente. Então, mas tudo isso deve ser feito, toda a segurança das plataformas de consulta, das plataformas de prescrição, do prontuário médico, tudo isso tem que ser feito e tem que ser fiscalizado. A telemedicina também passou a ser usada nessa pandemia para a perícia médica do INSS. A experiência piloto começou no último dia 16 para diminuir a fila de espera. A teleperícia vale só para a concessão de auxílio-doença temporário e para funcionários de empresas que têm convênio com o INSS. O Supremo Tribunal Federal firmou hoje uma parceria com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, para compartilhar um sistema que torna mais eficiente a tramitação de recursos especiais e extraordinários. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região atende aos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mais da metade dos processos recebidos na Corte são recursos especiais e extraordinários com agravo. Em visita ao TRF nesta sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, assinou o convênio para compartilhar uma nova tecnologia que deve tornar mais rápido o andamento dessas ações. O sistema usa filtros para ajudar os servidores da área responsável pelo recebimento e análise dos recursos a identificar se existem erros no processo ou se os casos se enquadram em temas de repercussão geral. Segundo o levantamento no Supremo, em mais de 99% dos recursos analisados, as decisões da instância de origem são mantidas, o que significa uma repetição de trabalho. A iniciativa, batizada de Módulo de Jurisdição Extraordinária, é pioneira e tem como objetivo alcançar os demais tribunais do país para uniformizar os dados gerados e reduzir o tempo de tramitação dos processos. E agora só uma correção. A nota divulgada pela administração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é sobre uma publicação veiculada em redes sociais de que teria ocorrido uma invasão ao ambiente tecnológico do tribunal e não que ocorrerá, como eu havia dito antes. Mas nada foi constatado até o momento. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o programa JJ Entrevista. Até lá.